Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos finalizar a nossa série sobre Terra Prometida, onde nós falamos muito sobre como acessar as promessas de Deus, como visualizar, como nos posicionar diante da promessa. E hoje, para finalizar, nós vamos falar sobre e depois da promessa? O que acontece depois da promessa? Quando a gente acessa, quando a gente já está usufruindo da promessa que Deus tem para a nossa vida, o que acontece depois disso? É sobre isso que nós vamos falar hoje e para a gente entender um pouco mais sobre isso que a gente quer discernir, vamos à palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 21, versículo 1. Vamos lá, Gênesis capítulo 21, versículo 1. Antes disso, não se esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui no sininho para que você se torne inscrito. E aí todo novo vídeo você vai receber um aviso para você não perder nenhum vídeo na sequência da série, amém? E se você ainda não assistiu os últimos vídeos da série, assiste esse primeiro, mas te recomendo depois voltar e assistir na sequência, amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 21, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele. Exatamente no tempo indicado por Deus, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. Essa passagem, só para a gente concluir, no 8º dia, depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Pausa por aqui. Primeiro ponto, vamos lá. Aqui a gente está lendo a passagem que diz o momento que Isaque nasceu. Então Isaque foi o filho da promessa de Abraão e Abraão recebeu uma promessa de Deus, que todos nós conhecemos, onde Deus falou para Abraão que ele seria pai de multidões e que a partir dele uma grande descendência iria povoar o mundo, que seria tão grande que nem mesmo os grãos de areia ou as estrelas do céu conseguiriam contar. Então, na prática, sabendo dessa promessa, primeiro, Abraão viveu por quanto tempo esperando essa promessa? A Bíblia nos conta que ele recebeu essa promessa exatamente aos 75 anos, quando ele saiu de Harã. E naquele momento ele recebeu a promessa de Deus, continuou vivendo, por muito tempo duvidou, ele já era velho, e aqui aos 100 anos, aí sim que ele realmente recebe a promessa dele. Então Abraão fica 25 anos esperando a promessa, esperando com que Deus realmente agisse, no momento onde já era muito improvável. Afinal, Sara, antigamente era Sarai, a Bíblia diz que ela era estéril. Ela ficou por muitos anos tentando engravidar e não conseguia. Mas somente quando Abraão tinha 100 anos que ela realmente engravida. E aí, durante esse momento, ela engravida e eles recebem a promessa. Legal, mas e aí? O que acontece depois? Vamos lá. Vamos agora para Gênesis capítulo 22, versículo 1 também. Vamos começar do 1. Vamos lá, ó. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo e holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu um lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Até aqui tá bom, afinal a gente conhece já essa história. Essa é a história de quando Abraão leva seu filho Isaque para ser, na teoria, holocausto para Deus. Só que, na prática, Abraão sabia, afinal a gente acabou de ler ele falando para os servos, vamos lá com o menino e nós adoraremos e voltaremos. Ou seja, ele sabia que ele iria e voltaria com o filho, porque no fundo ele sabia que Deus não iria pedir de fato o filho dele. Deus estava falando que queria o filho, mas Abraão percebeu que Deus queria apenas provar ele. Ele sabia que ele iria, mas que Deus daria um jeito de prover para si o próprio cordeiro. Afinal, logo depois, se a gente continuasse lendo esse mesmo versículo, a Bíblia nos conta que quando eles estavam caminhando, o Isaque estava carregando a lenha e ele chega para o próprio pai e fala, pai, mas espera aí, eu estou achando estranho que a gente está subindo, a gente está levando, mas assim, a gente está levando lenha, está levando tudo, mas cadê o cordeiro? Cadê o que a gente vai sacrificar? E aí o pai responde para ele, Abraão responde para Isaque, filho, fica tranquilo, Deus vai prover o próprio cordeiro para si mesmo.
Ou seja, ele sabia que Deus iria prover. E a Bíblia nos conta logo depois que ele chega, inclusive, a colocar, a preparar tudo como se ele fosse sacrificar o próprio filho, até que um anjo aparece, fala com ele, fala, não, Abraão, fica tranquilo. Uma voz vem e fala, Abraão, fica tranquilo, não precisa fazer mais nada, porque eu já entendi que você seria capaz de dar o seu próprio filho. Então, para responder bem objetivamente o tema do nosso vídeo, e depois da promessa, o que acontece? Sabe o que acontece? Deus te pede essa promessa. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que você esperou por tantos anos, no caso de Abraão, 25 anos, Deus te pede. Deus chega para você e fala, agora faz o seguinte, me devolve aqui essa promessa, me dá aqui. Eu quero que você prove que o teu coração não está na promessa, mas que está no Deus que te deu a promessa. Porque se foi Deus que te deu a promessa, se Ele te pediu a promessa de volta, você pode entregar porque Ele vai te devolver, Ele vai te dar. Afinal, Deus não fica em dívida com ninguém, muito menos comigo e contigo. Então, se Deus me pedir hoje algo que Ele já me prometeu, o que eu tenho que fazer? Eu devolvo para Ele, porque eu sei que Ele vai me dar em dobro. Ele vai me dar muito mais do que eu dei para Ele, porque Ele não vai ficar em dívida comigo. Então, a primeira coisa que acontece depois que a gente acessa a promessa, depois que a gente vive a promessa, depois que a promessa chega, Deus pede a promessa de volta para testar o nosso coração, para saber se nós realmente temos o nosso coração aprovado. Muitas vezes Deus vai te dar coisas, você vai ficar anos esperando, e no momento que você receber, Deus vai te pedir aquilo de volta. E você não vai entender nada. Deus, mas eu fiquei tantos anos orando por aquilo, e agora que o Senhor me deu, o Senhor quer que eu te devolva? Mas como assim? É porque, no fundo, Deus quer saber se o teu coração está naquela coisa, naquela promessa, naquele trabalho, naquele emprego, naquele filho, naquela família, ou se o teu coração está de fato nele. Porque quantas pessoas a gente não vê, fica anos, às vezes, orando por uma família, fica anos, às vezes, orando, sei lá, para ter um filho, fica anos orando por um trabalho, fica anos orando para prosperar financeiramente, mas, às vezes, quando a pessoa realmente consegue construir uma família, ela consegue colocar a paixão, o amor dela muito mais na família do que em Deus. Ou então, quando ela prospera no trabalho que ela tanto pediu para Deus, ela coloca o coração dela no trabalho, no dinheiro e não em Deus. Então, Deus não quer te dar coisas, Deus não quer cumprir promessas na tua vida se aquilo for desviar o teu coração. E para isso, Ele talvez te dê a promessa, mas Ele depois vai te pedir de volta, porque Ele quer testar o teu coração. Assim como Ele testou o coração de Abraão, e Abraão prontamente, quando recebeu a palavra de Deus, no dia seguinte, a Bíblia diz que ele pegou o filho, pegou as coisas, pegou os servos e saiu em direção ao Monte Moriá, porque ele estava disposto a sacrificar o que ele tinha de mais precioso. Ele ficou 100 anos para ter o primeiro herdeiro primogênito, e quando o primogênito dele nasceu, ele estava disposto a entregar de volta para Deus. É esse tipo de rendição, de gratidão que Deus espera de mim e de você. Deus espera que você não esteja com os olhos afitos na promessa, mas sim no Deus que te deu a promessa, porque se Deus te prometeu e Ele é fiel para cumprir, Ele pode te dar, Ele pode tirar, Ele pode devolver, Ele pode fazer o que Ele quiser, desde que o teu coração esteja no lugar certo, nele, e não na promessa, não nas bênçãos que Ele pode te dar. Porque quando o teu coração está nele, você vai receber, você vai devolver quantas vezes quiser. Se Deus te pedir outras coisas, você vai estar com o coração aberto, quebrantado, contrito, pronto para entregar tudo aquilo que Deus quer de você. E nada vai ser maior do que o teu amor por Deus e a tua conexão com Ele. Se você de fato está conectado com Deus, se você de fato coloca o teu coração nele, não existe promessa grande o suficiente, não existe gigante grande o suficiente, não existe nada que Deus te peça que possa ser maior do que Ele na tua vida. Porque Deus é quem faz tudo na nossa vida. Então, se Ele fez por mim, fez por Abraão, faz por você hoje, o que te impede hoje de devolver para Deus? Por que você não consegue ainda romper essa barreira? Porque, na prática, eu muitas vezes li essa passagem, eu sou pai, né? Eu tenho 2 filhos, então quando eu li essa passagem a primeira vez, eu confesso que ela mexeu muito comigo, porque eu fiquei me imaginando. Eu nem pedi para ser pai, não era um sonho meu de vida, mas eu não planejei ser pai. Aconteceu e acabou sendo a melhor coisa da minha vida. Hoje, um dos meus maiores amores de vida são os meus filhos. Mas quando eu li essa passagem a primeira vez, eu já era pai, eu pensei, nossa, que dor que seria eu entregar o meu próprio filho, por mais que fosse para Deus. Olha que tipo de pensamento egoísta. Quando eu penso,
Por que eu entregar o meu próprio filho é grande para Deus? Porque Deus pode me dar outros, Deus pode me dar o que Ele quiser. Se meu filho estiver com Deus, talvez ele esteja muito melhor com Deus do que comigo nessa terra. Então, na prática, quando eu penso que é doloroso entregar o meu próprio filho, não deixa de ser um pensamento egoísta, porque eu quero ter o meu filho, eu quero exercer o papel de pai, quando na verdade, às vezes, Deus pode esperar outras coisas de mim. Eu estou usando esse exemplo porque é algo muito doloroso, é algo muito difícil, às vezes, se você for um pai ou uma mãe, de você imaginar. Imagina você entregar o seu próprio filho, talvez seja uma das maiores dores que alguém pode passar na vida, perder o próprio filho. Afinal, a ideia é que seja o contrário, o filho que vai perder os pais, não o pai perder os filhos. Então, quando eu pensei nisso a primeira vez que eu li essa passagem, eu confesso que foi uma passagem que me saltou os olhos. Eu fiquei pensando, como que Deus foi capaz de pedir isso para Abraão? Que pedido mais esdrúxulo, que pedido mais errôneo na minha cabeça leiga e egoísta na época. Até que eu entendi que, na verdade, Deus só queria provar o coração dele. Deus queria nos mostrar que, da mesma forma que ele pediu aquilo para Abraão, ele mesmo estava disposto a fazer isso. Afinal, eu não sei se você reparou, mas naquele monte, Deus pediu para Abraão levar seu próprio filho unigênito, carregando o madeiro para que ele pudesse para que ele pudesse chegar lá em cima e ter para si um cordeiro que ele mesmo fez, um cordeiro perfeito. E o que aconteceu anos depois, quando Jesus foi crucificado? Para pensar, Deus entregou seu próprio Filho unigênito e os homens fizeram com que ele carregasse aquele madeiro até chegar no ponto onde ele finalmente foi crucificado e trouxe para si todos os males da humanidade, e ele foi o Cordeiro perfeito que Deus proveu para si. Deus proveu para si Jesus, que foi seu Filho unigênito e foi o Cordeiro perfeito, que veio para redimir todos os males, todos os nossos pecados, e ele veio para que o sangue dele pudesse redimir o meu e o teu pecado. Então o nosso passado hoje pode ser apagado e nós podemos construir algo novo daqui para frente, porque Deus entregou o seu próprio Filho, e Abraão mostrou que ele tinha esse mesmo coração. Por mais que ele não tivesse precisado realmente entregar como Deus entregou, mas ele tinha um coração de fato como o de Deus. E se eu e você não tivermos esse coração, provavelmente nós vamos receber promessas, e talvez essas promessas nos desviem do amor de quem realmente nos prometeu e quem realmente cumpriu tudo nas nossas vidas. Quantas pessoas você já não viu que depois de receber uma promessa de Deus, esqueceram a vida com Deus, esqueceram Deus de fato? Deus não quer isso para a sua vida nem para a minha. Deus quer nos dar muitas coisas. A palavra de Deus nos garante que os pensamentos dele são muito maiores que os nossos e que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que ele preparou para mim, para você, para nós. Só que para isso nós precisamos estar com o coração nele, não nas promessas que ele pode nos dar. Amém? Espero que você tenha entendido essa passagem, essa palavra. Eu espero que ela tenha penetrado o teu coração. E se você realmente entendeu e você quer se entregar de corpo, alma e espírito para Deus, feche teus olhos agora e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter provado o coração de Abraão e por ele ter também, Pai, mostrado que ele estava com o coração alinhado ao teu. Pai, nós queremos ter o coração como o de Abraão, Senhor. Nós queremos, Senhor, termos de fato a fé de Abraão, Pai. Nós queremos ter a convicção de Abraão para entregar tudo que for necessário, para te devolver tudo aquilo que o Senhor já nos entregou, Pai, para vivermos uma vida de fato de intimidade e santidade contigo, Senhor, e não, Pai, com as promessas que o Senhor pode nos dar. Afinal, todas essas promessas são apenas para esse mundo e nós vivemos, Pai, para um mundo eterno ao teu lado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem, onde vamos começar uma nova série, um novo vídeo. Amém.